18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:01, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui na Mix. Eu e ela, Karine Leão. Olá, Carlão, boa noite. Boa noite, muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, começando com os destaques do dia. Olha só, os últimos preparativos para a visita do presidente americano Joe Biden em Manaus. E na agenda, visita ao Museu da Amazônia e sobrevoo em áreas de floresta aqui de Manaus. O feriado foi marcado por manifestação contra a escala de trabalho 6x1. Começou hoje e segue até março do ano que vem o período de defeso no Amazonas. Legal, 6:01, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir, hein? Esses destaques, esses e outros assuntos desta sexta-feira, 15 de novembro de 2024, em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Vamos, Manaus se preparando aí para receber a visita histórica do presidente americano Joe Biden. Segundo informações divulgadas pela Casa Branca, ele chega em Manaus às 10 horas da manhã desse domingo, Karine, dia 17, amanhã. Exatamente, né? Domingo, depois de amanhã, Carlão. Sábado. E segundo a Casa Branca, a agenda inclui aí um sobrevoo na região, visita pelo Museu da Amazônia e uma declaração à imprensa. Joe Biden deve se encontrar ainda com pesquisadores e lideranças indígenas. A previsão é de que seja uma visita curta. É isso aí, Karine Leão, isso porque já no dia seguinte o presidente americano desembarca no Rio de Janeiro para cumprir 2 dias de agenda na cúpula do G20. Na segunda-feira, dia 18 e terça, dia 19, quando ele participa do encerramento da cúpula no Rio de Janeiro e volta para os Estados Unidos no dia 19 mesmo. Exato. A Casa Branca descreve, Carlão, essa visita aqui em Manaus, que é uma parte da Amazônia brasileira, né, como a primeira a ser feita por um presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo. O fato é que a cidade se prepara para essa ilustre visita e quem tem mais informações a respeito do assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, como é que foi feita a escolha da agenda do presidente Joe Biden aqui em Manaus, né? Como é que eles escolheram os lugares, o que ele vai fazer aqui? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, essa visita que acontece no próximo domingo, ela já é anunciada há bastante tempo, né? Então, assim, tem muitas situações acontecendo, né, em torno dessa visita. Vários aviões cargueiros por parte do Exército chegaram até aqui, a nossa capital, para então reforçar aí a segurança do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aqui na nossa capital. Segundo, né, a agenda oficial do presidente norte-americano, como você já adiantou, ele deve chegar aqui um pouco mais depois das 10 da manhã, né, horário limite para a chegada da imprensa, inclusive no aeroporto. Inclusive eles abriram, né, aí um credenciamento muito restrito, realmente, para que os profissionais de comunicação pudessem acompanhar. Inclusive nem mesmo os repórteres poderão acessar. Somente os repórteres cinematográficos, né, os profissionais que trabalham com imagem, eles poderão ter acesso a um certo grau de proximidade aí ao presidente. Só imagens, Só então. imagem até então ao presidente dos Estados Unidos. Eles divulgaram que vai ter um momento, né, onde ele vai fazer um pronunciamento à imprensa, mas eles ainda não confirmaram o local. Possivelmente deve ser lá já durante a visita ao MUSA, né, certo, ao Museu da Amazônia. E aí vai acontecer um sobrevoo, inclusive veio um helicóptero das Forças Armadas dos Estados Unidos para que ele fizesse esse sobrevoo. Ele não vai voar com o nosso avião. Com o nosso avião, não. De jeito nenhum. É um avião realmente, né, das Forças Armadas norte-americanas, né? E aí um 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego deve restringir ali todo o tráfego aéreo na região de onde ele deve fazer esse sobrevoo. Sem dúvida. Aqui da nossa capital, para então resguardar nenhum tipo de voo comercial ou privado vai ser permitido ali em uma área que compreende ali o aeroporto Eduardo Gomes e as proximidades de qualquer local onde o presidente Biden
vai fazer o sobrevoo aí. Vários drones e equipamentos privados também devem ajudar nessa circulação de restrição. Afinal de contas, né, Karime, a gente está falando da visita do presidente da maior potência mundial e a gente sabe o que tudo isso envolve. Mas depois aí dele fazer esse sobrevoo, o democrata vai até o Museu da Amazônia, né? Onde ele deve reunir aí com vários representantes indígenas, representantes da nossa cultura. Ele realmente decidiu fazer essa visita a Manaus, a capital amazonense, por optar em ter uma imersão à nossa cultura. Ele realmente quer entender como é que vivem os povos indígenas, ele quer conhecer um pouco mais sobre a Amazônia e aí ele deve dialogar com os líderes locais e indígenas e outras pessoas que trabalham em torno da preservação e proteção aqui da nossa região. Que legal. E aí, Karime, né? Essa foi a nota divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos e também pela Casa Branca, né? Eles deram pra gente todos esses detalhes. E está prevista também uma declaração à imprensa, onde ele deve reforçar aí os avanços do governo dele em relação à Amazônia e também as mudanças climáticas que a gente sabe, né? A gente vem sofrendo muito nos últimos anos em torno de tudo isso. No mundo inteiro, claro. Durante essa semana, né, o governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, falou um pouco mais sobre essa expectativa e permanência do presidente dos Estados Unidos aqui na nossa capital. Vamos conferir. Do presidente americano, ele deve pousar aqui no domingo, né? Deve ficar 3 ou 4 horas no estado do Amazonas, e todas as vezes que a gente tem a sinalização de um país como os Estados Unidos interessado em aportar recursos para que a gente possa avançar, né, no sentido de preservar não só a questão dos recursos ambientais, mas também a nossa população, é importante. Por exemplo, o recurso que a gente está utilizando agora para a montagem das brigadas nesses 21 municípios no sul do Amazonas é do Fundo Amazônia, exatamente nesse fundo em que os Estados Unidos também têm interesse em aportar. Você está ouvindo 18 horas. Então, né, o presidente, né, a expectativa é que ele anuncie investimentos aí para o Fundo da Amazônia. E aí, além do Biden, né, participar aí dessa reunião lá no MUSA, né, logo em seguida o presidente norte-americano deve já retornar ao aeroporto internacional e seguir direto aí para a reunião do G20, como vocês já adiantaram. Além do Biden, entre as principais lideranças estão aí o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que também deve acompanhar, inclusive ele vem a convite do presidente. Tá, mas ele vai esperar o Biden no Rio de Janeiro. Isso. Tem várias. O presidente Lula vai estar aguardando presidente no Rio da de Janeiro, França, claro. presidente da China, Argentina, várias lideranças, né, mundiais. Reunião. Mas aqui, Karime, aqui em Manaus, além de todo esse esquema de segurança que a gente já falou, vai ter várias mudanças, inclusive no trânsito, né, por conta das questões de segurança. 5 linhas de ônibus, por exemplo, que passam ali nas proximidades do MUSA, elas terão os seus itinerários mudados. São elas 560, 063, 065, 417 e 448. Inclusive, os terminais de ônibus ali daquela região, eles também vão ficar interditados enquanto não vai ter circulação. Enquanto Joe Biden permanecer ali no MUSA, que fica na Cidade de Deus, na zona norte aqui da nossa capital. Em especial, a linha 052 terá uma integração no Terminal 4. Os demais terminais ali da área, eles não funcionarão. Essa mudança realmente é para evitar que os passageiros, né, aguardem nos terminais dos bairros, já que eles vão estar inoperantes durante a permanência do Joe Biden aqui lá no MUSA, exatamente. Durante a operação, né, vários agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão
vão estar nas ruas para orientar aí os motoristas e passageiros para também tentar minimizar aí todos esses transtornos, mas a gente já está adiantando. Você que é morador da Zona Norte, no próximo domingo, se prepare para as mudanças, né? Pelo menos na parte da manhã até o finzinho do dia, né? Deve ser mais ou menos isso. Ao máximo do que disseram pra gente que ele pode chegar é às 10 da manhã, né? Mas ele pode ele pode chegar um pouco mais cedo, mas aí ele fica durante o dia. De 3 a 4 horas, no máximo. Então, exatamente. Durante esse período aí, a gente já sabe que vai ter um transtorno na cidade. Nesse sentido, né? De trânsito, alteração, digamos assim. E as pessoas, né? Eu tenho certeza que moram ali naquela área que ele vai vão passar. Querer ver. Né? E assim, vão estranhar a movimentação aérea, né? A segurança. A gente tá falando de um momento histórico, né? Verdade. Isso que nós vamos viver no próximo domingo é histórico. Pela primeira vez, o presidente da maior potência do mundo em exercício vem até a nossa capital. Maravilha, Nathalie. Vamos esperar que tudo aconteça conforme o planejado, com segurança. Com segurança. Eu tenho certeza que sim, que ele vai sair daqui muito feliz e apaixonado pelas nossas riquezas, por toda a região e por tudo. Ainda mais conhecendo de perto os nossos representantes, os líderes. Será que ele vai comer jaraqui? Os líderes da floresta, né? Os líderes aí que preservam a floresta. Eu acredito que ele como ele quer realmente fazer uma imersão cultural, eu acho que ele vai provar um X caboclinho. Eu acho um X caboclinho, ou quem sabe, vamos ver um prato legal. Legal. Imagina, açaí, né, Carlão? Ele açaí também tem que experimentar. Agora, sem dúvida, eu já estava imaginando ele naquelas viagens a aldeias, né? Que a pessoa vai e pinta o corpo. Aquilo ali é uma imersão legal. Mas infelizmente ele não vai poder fazer o ritual da tucandeira. Seria bacana. Colocar a mãozinha dele lá. Enfim, mas tomara que tudo aconteça conforme o combinado e que tenho certeza que vai ser um sucesso. Biden. E a nossa cidade vai sair aí com uma ótima, não é? Com avaliação. Avaliação, um cartaz maravilhoso e importante, né? Pela visita do presidente. A expectativa das nossas lideranças, né? Realmente, como o governador adiantou, é que ele anuncie investimentos, né? Sim, e aporte para a nossa região. São investimentos que são muito importantes, né? Como ele disse aí, a gente passa agora por uma crise climática. E muito desse dinheiro vem sendo empregado nessas situações. Então, a gente sabe o quanto os nossos povos têm sofrido, os povos da floresta, os nossos amigos ribeirinhos. Então, a expectativa é que realmente ele possa, assim, investir cada vez mais na nossa região. Sem dúvida. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Bora. 6h13, você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar de saúde, ou melhor, sobre a crise da saúde pública no Amazonas. Essa semana nós noticiamos a greve dos médicos na cidade de Lábrea por falta de repasse do governo do Amazonas. Exatamente, Carlão. São profissionais que estão, gente, sem receber há mais de 3 meses. Imagina a situação dessas pessoas. Para pressionar o pagamento, os médicos entraram no 4º dia de paralisação parcial, tá? Apenas casos graves com risco de morte estão sendo atendidos. Olha só, Karime, eles trabalham no Hospital Regional de Lábrea, que pertence à rede estadual de saúde, mas que é administrado por iniciativa privada. Esse é um detalhe. Uma organização social contratada pelo governo do Amazonas por 42 milhões de reais. Nós vamos acompanhar agora mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Odineia Araújo. Desde a última terça-feira, dia 12, os médicos que atendem no Hospital Regional de Lábrea resolveram paralisar parcialmente suas atividades em protesto por não estarem recebendo salário há mais de 3 meses. A decisão veio após diversas tentativas da categoria em negociar os salários atrasados com o Instituto Positiva Social, contratado pelo governo do estado para gerenciar o Hospital de Lábrea. É o que explica o médico Armando Menacho, que representa o corpo clínico do hospital. A gente não teve ainda um retorno oficial da organização positiva a nossas reivindicações. Diante dessa ausência de contato, depois de uma reunião com todo o corpo clínico aqui do hospital, a gente resolveu apresentar uma proposta para a organização social positiva e juntamente também para o governo do estado do Amazonas. A gente está pretendendo que nesse primeiro momento seja feito o pagamento de pelo menos 2 competências, sendo uma de agosto e outra de setembro, sendo que aquela de agosto já consta, já está nos cofres da organização positiva e faltaria ainda o repasse do
governo do mês de setembro. Os médicos também solicitaram que seja feito um calendário de pagamento para os próximos meses, de outubro e novembro, de acordo com Armando Menacho. Então, essa é a nossa proposta, é essa a nossa intenção de querer levantar essa paralisação que não beneficia para ninguém, não é bom para a organização positiva, não é bom para o governo do Estado, não é bom para o corpo clínico e muito menos para a população. Isso a gente faz uma amostra de boa-fé de querer resolver os problemas. Pedimos também que essa demonstração de boa-fé, essa demonstração de querer resolver a situação seja também parte da organização positiva e do governo do Estado do Amazonas. Apesar de todos os transtornos causados para a população daquele município, a Organização Positiva Social não deu retorno oficial para a categoria. No início da paralisação parcial, na terça-feira, a Secretaria de Saúde do Estado informou que notificou a empresa Positiva, responsável pelo gerenciamento do Hospital Regional de Lábrea, e que estava acompanhando a situação e aguardando um posicionamento formal por parte da empresa. Já a empresa diz que não recebe do governo. Somente após 3 dias de paralisação parcial, o Instituto Positiva pagou 63% do salário do mês de agosto. A paralisação parcial, porém, vai continuar até que os médicos recebam ao menos os salários integrais dos meses de agosto e setembro, segundo o médico Armando Menacho. Por enquanto, a gente está protocolando essa proposta, ainda não sabemos qual vai ser a reação, qual vai ser a decisão que eles vão tomar, mas enquanto isso, os atendimentos infelizmente serão feitos somente de urgência e emergência. Em fevereiro desse ano, o deputado estadual Wilker Barreto tentou, junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, impedir a contratação do Instituto Positiva para o gerenciamento do Hospital de Lábrea. O parlamentar denunciou indícios de irregularidades no contrato, no valor total de 42 milhões de reais, e apontou o envolvimento da entidade em escândalos de corrupção no gerenciamento de hospitais no Rio de Janeiro e Paraíba. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Uma situação muito grave, Carlão. Inclusive, sim, o deputado estadual Wilker Barreto, ele também reiterou os riscos de confiar a saúde pública para entidades, organizações sociais com histórico de corrupção. Vamos ouvir o que ele disse. O que está acontecendo hoje no Hospital de Lábrea é uma tragédia anunciada. Eu denunciei isso lá atrás. OS não tem expertise, elas não trazem R$1 delas. Elas administram com o dinheiro do próprio Estado. O problema do Hospital de Lábrea é que o repasse não acontece. Não é falta de gestão. Se não tem dinheiro, não tem saúde. O problema é que as OS não são, entre aspas, sem fim lucrativo. Elas contratam o CLT, que é bem mais caro. Os diretores ganham mais do que o governador. Então, o que está acontecendo hoje é a prova cabal que OS não é a solução. A solução para a saúde do Amazonas é uma coisa, chamada vergonha na cara. Certo? O governador tem que ter vergonha na cara e tratar a saúde com seriedade. 18 horas. Olha, agora o deputado Wilker Barreto solicita uma audiência com o Ministério Público do Amazonas para abordar a questão do Hospital de Lábrea. O caso é tão grave que, inclusive, foi discutido essa semana na Assembleia Legislativa do Estado. A deputada Maiara Dias cobrou providências urgentes para a situação dos médicos do Hospital Regional lá de Lábrea. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos, vamos falar sobre política, mais precisamente sobre os bastidores da política. Carlão, bora lá. Cíntia Blink na área, Karine. Já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Uma situação, uma informação que chegou como uma bomba hoje, num feriado tranquilo. A Justiça Federal cassou a candidatura do prefeito eleito de Envira, Ivon Rates. Vai ser um caso, será, daqueles casos de que ganhou, mas não vai levar, Cíntia? Explica pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite pra você que tá com a gente na 100.7 em pleno feriado. Olha só, sim, feriado tranquilo, feriado que era pra tratar de uns assuntos assim, requentar uma coisa ou outra, sim, sabe? Uma curiosidade ou outra, mas veio esse conteúdo de qualidade, que é o caso da decisão do desembargador Flávio Jardim, que é do Tribunal Regional Federal. E ele suspende aí, enfim, tira do prefeito eleito Ivon Rates esse momento de
de poder tomar posse em 2025. Ele é do PSD, mesmo partido de Omar Aziz, e ele recebeu mais de 50% dos votos lá em Envira, 52,34%. Só que o que aconteceu? O desembargador, enfim, o tribunal, identificou que havia irregularidades na administração de RATS. Que irregularidades seriam essas? Elas também foram vistas pelo Tribunal de Contas da União. Apontou falhas administrativas, ou seja, há uma suspeita muito grande de que a gestão do Ivon RATS tenha burlado, não tenha feito a prestação de contas da forma que devia. Isso foi suficiente para que ele fosse considerado inelegível. Na verdade, ele conseguiu ser candidato por meio de uma liminar. Então, ele, por isso, estava como candidato, inclusive chegou a vencer a eleição, como a gente está sabendo, mas agora sai essa decisão um pouco mais tarde e pode acontecer isso que exatamente o que você falou, Karime, de ganhar, mas não levar. Ainda há tempo dele respirar, porque o Tribunal Regional Federal vai decidir essa história definitivamente dia 11 de dezembro. Então, se mantiver a inelegibilidade, tem palavra que testa a gente, devagar, né? Tranquilo. Vai ter, então, nova eleição em Envira. Caso contrário, permanece ele. Mas, assim, há uma tendência para que Envira aí pode se preparar para uma nova eleição, sim. Karime, Carlão. Olha, a UEA, Cíntia, ela vai ser tema de escola de samba agora em 2025. É isso? Qual é a escola? Acho digno. É isso. A UEA, Universidade do Estado do Amazonas, todos nós sabemos pela sigla, mas vale dizer, vai completar 25 anos em 2026 e vai ser tema do carnaval agora em 2025 da Escola de Samba Aparecida. Para falar o nome todo também, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida. E quem está se dando muito bem com isso é a própria UEA. Por quê? Agora os passistas e integrantes da bateria estão fazendo apresentações nos restaurantes universitários. Já fizeram na Escola de Direito e agora eles vão fazer na Normal Superior, na Superior de Tecnologia, na Escola Superior de Artes e Turismo, na Escola Superior de Ciências Sociais. Então ela vai estar presente na UEA fazendo essas apresentações. O samba enredo é feito por Saulo Borges e fala principalmente do impacto da universidade na vida do estudante, na vida da sociedade amazonense em geral, porque não é só o estudante que é transformado com isso, mas toda a família dele e toda a sociedade com aquilo que ele entrega. Então, sim, samba enredo aí que homenageia a Universidade do Estado do Amazonas. Vale lembrar que é obra de Amazonino Mendes, né? Vocês vão citá-lo no samba? Certamente. Dúvida. Como não, né? Não dá para esquecer esse nome quando a gente fala de UEA e acho que isso está super presente na memória do amazonense também. Essas apresentações acontecem só em Manaus, mas eu acho que vale lembrar que a UEA está presente em todo o Amazonas. Essa é a ideia de integração e de levar o ensino para o interior, para todo o estado, né? A ideia do ex-governador, do eterno governador Amazonino Mendes. Agora, Cíntia, tem deputado federal querendo mudar, não sei se vai mudar, né, de time, quer dizer, vai entrar em campo, como é que é essa história? Saulo Viana vai entrar para o mundo do futebol, vai como é isso? Bola? Né? Será? Vai ser atacante, goleiro? Eu tive que dar uma estudada em futebol, eu peço perdão a todos que entendem, mas eu vou entrar um pouco nisso, porque é isso aí, o deputado Saulo Viana, ele vai ser o novo presidente do Nacional Futebol Clube e assume essa posição com todo o apoio do senador Omar Aziz. Então ele vai presidir de 2025 a 2027. Eu até fui perguntar dele, e aí, deputado, como é que é essa história? Como é que é ser presidente do Nacional? E ele falou assim, vou saber amanhã como é que é, porque ele é quando ele vai tomar posse. Legal. Mas eu perguntei por que ele quis esse cargo, enfim, o que ele conta pra gente é que ele tem uma ligação com o futebol há muito tempo, só que ele fica mais nos bastidores. E que ele recebeu o convite em 2022, mas na época ele não aceitou, enfim. E agora ele recebe o convite novamente e aceita. Bom, mas eu fui atrás, porque meu trabalho aqui é falar de bastidor, né? Fui atrás de saber um pouco melhor dessa história. E a chapa dele tem outras pessoas como Assen Mustafa Neto, que é vice-presidente de futebol profissional e amador, e Mário Jorge Santiago da Cruz Filho, que é vice-presidente administrativo financeiro. Fala-se
que a saída do diretor de futebol Ângelo Márcio e do técnico Kleber Gaúcho do Manaus tem a ver com essas negociações de Saulo. Então a gente deve ver uma movimentação aí no Nacional. É a chegada de Saulo, mas também a chegada dessa nova era aí, Saulo Viana. Vamos ver o que ele quer fazer com o Nacional Futebol Clube. Pergunta depois, né, pra ele, como é que vai ser isso aí. Cíntia, o deputado federal Alberto Neto, é isso mesmo? Ele se declarou para um vereador eleito? O amor... É feriado de amor, querido. É mesmo, o amor está no ar. O amor está no ar. Olha aí a voz de Carlão. Então... Lembrou do samba enredo também. O amor está no ar, já foi no Rio de Janeiro. Desculpa, Blink, vamos lá. Não, perdão a audiência que não pode continuar ouvindo o Carlão cantando. Ele tem a voz boa pra caramba. Mas vamos lá, aspa de Capitão Alberto Neto. Ele disse: até me emociona em falar, quando saiu a apuração e eu não tive êxito, aqui ele está se referindo, claro, à apuração das urnas, né, na última eleição municipal, em que ele disputou com Davi Almeida. Davi Almeida foi reeleito prefeito de Manaus. O único vereador eleito que estava do meu lado era Coronel Rosses. E isso, Rosses, ele fala olhando pro Rosses, pode ter certeza, eu nunca vou esquecer. Então foi uma super declaração aí de Alberto Neto para o Coronel Rosses. Coronel Rosses, que é um vereador eleito e irmão do deputado delegado Péricles. O que a gente vê nesse movimento? A gente vê Capitão Alberto Neto querendo se consolidar como líder da direita aqui em Manaus. E é uma missão muito difícil, porque ele tem basicamente que unir, né, essa direita em Manaus que existe, que é sólida, ela existe, mas ela não está unida. Então ele tem o trabalho de ser o nome que faria a união dessa direita. Algumas pessoas já tentaram, como o próprio Menezes, né, Coronel Menezes, que não conseguiu cumprir essa missão aí. E agora a gente vê Alberto Neto tentando tomar esse lugar, porque apesar dele ter perdido para prefeito, ele sai maior sim, porque se a gente for lembrar, não tem tanto tempo, havia uma aposta gigante para que Roberto Cidade, que é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, ficasse no segundo lugar, né? Muitas pesquisas traziam isso, então Alberto Neto, que estava ali no terceiro, quarto, de acordo com as pesquisas, chegar ao segundo mostra para ele sim uma força, ele sai maior dessa eleição, então agora ele tenta galgar esse espaço de eu sou o nome da direita no Amazonas. Eu queria falar também sobre a mobilização na Zona Leste, sobre a escala 6x1, porque aconteceu... a gente vai falar disso também. O André vai falar. Aconteceu, porque a escala 6x1 foi um assunto que você trouxe pra gente também, mas é porque tinham políticos lá. Conta dos políticos. Algumas figuras políticas estavam ali, sem querer furar o André, mas só complementando. Teve uma manifestação hoje em outras 10 cidades no país contra essa escala de 6x1 e a favor da PEC que está rolando lá em Brasília. André vai detalhar hoje. Eu quero só falar realmente que estava lá Zé Ricardo, que é ex-deputado estadual, ex-deputado federal e agora vereador eleito, e vereador eleito com muitos votos, né? Tivemos um primeiro lugar de 22 mil aí para Salazar, que é um super nome da direita, e Zé Ricardo, que é do PT, super de esquerda, mas reconhecido por... ele consegue sair dessa barreira, né? De direita e esquerda. Ninguém sabe, né? Ele transita bem, né, Carlão? E ele foi o segundo mais votado e ele estava lá falando exatamente sobre essa pauta, assim também como Wanda Witoto, que foi candidata, não conseguiu o cargo, mas foi candidata e de qualquer maneira ela é líder indígena e ativista climática filiada à Rede Sustentabilidade. São só para marcar esses dois lugares que estavam ali e ausências, né? Tinham muitas ausências. Só esses dois estavam. Há outros políticos, né, em Manaus. E não ir também é uma informação que nos passam, em especial quando a gente fala de deputados federais, que é onde a discussão acontece nesse momento. É isso, eu trago mais informação para você segunda. Bom fim de semana, Blink, até segunda. Valeu, Blink, 6h29 agora. 18 horas. Legal, continue aí, 100,7, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, ação integrada combate à exploração infantil nos semáforos de Manaus, isso é muito importante, é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Previsão do tempo, hein? Hoje é sexta e para sábado e domingo, final de semana, Carime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esse sábado, a previsão é de chuva durante o dia e a noite, viu? Vai chover o dia inteiro. A mínima prevista, 25 graus. Gente, a máxima não deve passar dos 29. As chances de chuva são de 86%. A umidade relativa do ar fica entre 78% e 96%. No domingo, 56% de chance de chuva. Na parte da manhã, aparece um sol, fica nublado e muita chuva de noite. Mínima prevista, 26 graus e máxima pode chegar a 32 graus. Mix. Olha só, em feriado do Dia da Proclamação da República, ele foi marcado por manifestações em pelo menos 10 cidades no Brasil. Como a Karine já até falou, né, Karine? Contra a escala de 6x1, 6 dias de trabalho e um dia de folga. Esse assunto nós estamos comentando aqui no 18 horas já há algum tempo, né, Karine? Exato, Carlão, exatamente. Como a Cíntia estava adiantando, né, os políticos que estavam lá e as ausências. Um assunto importantíssimo, principalmente a ser discutido pelos deputados federais. É um assunto de Brasília. Bom, essa proposta, vamos relembrar, é a proposta de emenda à Constituição Federal, de autoria da deputada federal Érica Wilton, do PSOL de São Paulo. E como você disse, Carlão, os atos aconteceram em pelo menos 10 cidades, como São Paulo, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e também aqui em Manaus. E o repórter André Meirelles tem as informações sobre a manifestação que aconteceu hoje de manhã aqui em Manaus. Boa noite, André. Então, onde é que foi a manifestação aqui, André? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, nesse momento. Boa noite também, CLT. Chegou o seu momento, né? Porque teve aí a concentração que iniciou às 9 da manhã da categoria aí, lutando aí por o fim da escala 6x1. Aconteceu na Avenida Altaz Mirim, na zona leste aqui da capital amazonense, Karine, Carlão. E esse protesto aqui na capital faz parte aí de uma mobilização nacional, como vocês já falaram, né? Que luta aí por melhorias de condição de trabalho aqui no país. E esse movimento é inspirado aí na proposta da deputada, né, Érica Wilton, do PSOL de São Paulo, que busca reduzir então a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas, né? Sem diminuir, claro, também o salário e adotar aí aquele modelo 4x3 com 3 dias aí, né, trabalhados, com 3 dias de folga para 4 dias trabalhados também. Então, a gente está falando aí sobre essa proposta aí que, né, conseguiu as assinaturas e tudo que já foi falado. Então, por esse motivo, houve então esse movimento aqui na capital amazonense. E não aconteceu só aqui também, aconteceu em vários outros estados brasileiros, em várias outras cidades. E aqui em Manaus não foi diferente. Zona Leste esteve ali com essa movimentação em peso. Inclusive, a gente vai ouvir agora a fala de um dos organizadores desse movimento, Vida Além do Trabalho, que é o Wendel Mourão, falando sobre essa movimentação de hoje. Vamos acompanhar. Hoje o que está acontecendo aqui é um ato muito simbólico, né? Não só simbólico por estar acontecendo na zona leste da cidade, onde existe um fluxo muito grande de trabalhadores, mas também porque estamos em uma agenda nacional. Em várias cidades do Brasil, a gente está organizando esse ato pelo movimento Vida Além do Trabalho, que visa o fim da escala 6x1, a PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados. A gente teve uma reunião na terça-feira para falar sobre o ato e agora a gente já conseguiu mobilizar um número de mais ou menos 150 trabalhadores. E o plano é que a gente consiga, ao decorrer do mês, ao decorrer do ano, até a aprovação da PEC, a gente tenha vários atos, várias mobilizações. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão, a gente conferiu a fala do Wendel Mourão, que é um dos organizadores ali desse movimento Vida Além do Trabalho, né? E durante essa manifestação teve discursos, faixas ali impactantes e depoimentos pessoais de trabalhadores que se dizem afetados aí pela jornada da escala 6x1, né? Que tomaram ali conta do espaço. Agora, a gente também procurou alguém que está por dentro desse assunto para que a gente possa entender melhor, né, essa situação. O economista e professor de economia Mourão Júnior, que estuda esses detalhes dessa escala 6x1 e também a proposta da 6x2. Ele falou com a nossa equipe e explicou como poderia ser o resultado caso a PEC seja aprovada. Vamos acompanhar. Tem dois lados dessa questão, tá? O primeiro, né, que é atualmente, como nós estamos numa escala 6x1, né, que
que praticamente estamos já adequados, né, acostumados nesse tipo de trabalho, né? E o que a PEC pretende, né, é colocar 5 dias para 2 de folga, né? Isso iria causar o que nós chamamos, né, se ficar em 5 por 2, né, um aumento de custo, né? Os trabalhadores que trabalham, né, principalmente do segmento de indústria e comércio, seriam os mais impactados e também, né, os de serviços, tá? E isso provavelmente iria repassados aos custos, já que, né, para poder manter, né, a quantidade de produção, tanto de comércio para indústria como para serviço, que era na escala 6x1, teria que continuar com essa mesma linha de produção da metas, que a gente chama, né, metas de produção, na escala 5x2. 18 horas. Olha, Karime Carlão, na verdade, ele fez 2 posicionamentos, né? Essa sobre a situação das empresas, da economia do país e também uma análise de como seriam os benefícios para o CLT. Vamos acompanhar. A partir do momento em que o trabalhador, né, tem 2 dias de folga, né, ele não vai ficar em casa parado, né? Ele vai sair, vai para o cinema, vai para shopping. Então vai haver um aumento da atividade produtiva ou um aumento do comércio, né, e uma maior circulação de dinheiro, vamos colocar assim nesse sentido, né? Então teríamos que analisar melhor como seriam esses 2 impactos, né? Mas uma coisa é certa quando a gente olha pelo aspecto econômico, né? Eu, como um bom professor de economia, vejo nas teorias que a gente chama de Karl Marx, do capitalismo, né, não podemos sempre olhar pelo lado do capital, né? Sempre temos também que olhar pelo lado do bem-estar. 18 horas. Então a gente agradece, inclusive, a participação aqui exclusiva do economista Mourão Júnior, falando aí, trazendo esses detalhes para esclarecer mais, né, essa situação. Sem dúvida, aí, né, sem dúvida. É bom a gente ouvir vários argumentos, vários lados sobre a história, sobre essa proposta. Então é isso, a gente falou aqui hoje, né, dessa mobilização que aconteceu na Zona Leste de Manaus pelo fim da escala 6x1 em todo o país, né? Não foi uma mobilização aqui só no Amazonas, mas foi, né, em todo o país aí, essa movimentação nesse feriado nacional, que faz parte aí do movimento de apoio à PEC da deputada Érica, que deve tramitar no Congresso. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h37 agora. 18 horas. Olha, vamos falar agora de uma situação triste que faz parte do cotidiano das ruas de Manaus. Crianças pedindo dinheiro no sinal. Para tentar mudar esse cenário, a Central Integrada de Fiscalização vem realizando ações de combate ao trabalho infantil nas ruas, Karime. Pois é, Carlão, eles realizam as fiscalizações que acontecem em locais estratégicos, onde há concentração de crianças e adolescentes submetidos à situação de mendicância ou exploração de trabalho infantil. A repórter Nathalie Moraes acompanhou as ações e traz mais detalhes pra gente. As fiscalizações acontecem em locais estratégicos onde há concentração de crianças e adolescentes que são submetidas à situação de mendicância e também de exploração e trabalho infantil. É comum a gente se deparar com esse tipo de situação nas ruas e semáforos aqui da nossa capital. A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, explica que a ação busca identificar menores de idade em condições de exploração econômica e risco e aliciamento para as atividades criminosas. Com o objetivo e intensificando aí o mapeamento de crianças em situação de violação de direito, de exploração econômica, estando sujeitas à cooptação para diversos tipos de crime, como tráfico de drogas, exploração sexual. A delegada destaca que a ação tem um caráter preventivo, pedagógico e também repressivo, alertando que essa prática pode resultar em processos criminais para os responsáveis, abrangendo
desde processos ilícitos previstos na legislação, como afirma a delegada. É importante conscientizar a população de que utilizar crianças para pedir dinheiro em semáforo sujeita os responsáveis a responder por diversas infrações penais que configuram diversos ilícitos penais, dentre eles o crime de maus-tratos, o crime de submeter criança ou adolescente à situação de constrangimento, cujos tipos penais podem ser apurados e são passíveis de responsabilização criminal. Essa iniciativa é realizada pela Central Integrada de Fiscalização e faz parte da Operação Agnus, que se estende até o dia 29 de novembro e tem como principal objetivo fortalecer medidas preventivas e repressivas no combate e também a violência contra as nossas crianças e adolescentes em todo o Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o pagamento do 13º salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar cerca de 321,4 bilhões de reais na economia do país até o fim de dezembro, Carlão, e esses dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor representa cerca de 3% do produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país ao longo do ano. Produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus cresce 17,9% em outubro, se comparado a 2023, segundo a Abraciclo, associação que representa o setor. Além disso, Carlão, somente em outubro foram vendidas mais de 166 mil motos. É o maior volume de motocicletas vendidas em um mês de outubro dos últimos 18 anos, como explica a repórter Odinei Araújo. Crescimento de 17,9% na produção de motos em Manaus no mês de outubro, comparado ao mesmo mês do ano passado, colocou no mercado quase 155 mil novas motocicletas. O feito também já coloca o mês passado como o melhor outubro desde 2013 e significa uma alta de 7,6% em relação a setembro desse ano. Com esses resultados, a produção acumulada entre janeiro e outubro é de 1.478.000 unidades de motos produzidas no Polo Industrial de Manaus, 11,7% maior do que o observado em igual período de 2023. É o melhor desempenho do setor dos últimos 13 anos, de acordo com Sérgio Oliveira, diretor executivo da Abraciclo. Vale destacar que esse foi o melhor desempenho alcançado pelo segmento nos últimos 13 anos. Em outubro, 155 mil unidades saíram das linhas de montagem de Manaus. Esse volume foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Esses números comprovam que as fabricantes mantêm o ritmo de produção para atender o mercado consumidor que utiliza a motocicleta tanto para os seus deslocamentos diários como instrumento de trabalho e também para o lazer. Ainda conforme o diretor executivo da Abraciclo, Sérgio Oliveira, os números mantêm o cenário extremamente positivo para o setor e reforçam a grande aceitação das motos no mercado consumidor. Além disso, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus seguem otimistas no cumprimento do plano de produção, que foi revisado recentemente, cuja nova projeção passou a 1.720.000 unidades. Números bastante otimistas, importantes, que demonstram a grande aceitação do produto por parte do consumidor. Com esses números, a Abraciclo acredita ser possível alcançar a meta da entidade de produzir 1.720.000 motos até o fim desse ano. Com relação às vendas, somente em outubro foram vendidas mais de 166 mil motos, alta de 6,5% em relação a setembro. Foi o maior volume de motocicletas vendidas para um mês de outubro nos últimos 18 anos. Além disso, nos primeiros 10 meses de 2024, foram emplacadas mais de 1,5 milhão de motocicletas, uma alta de 19,6% em relação ao mesmo período de 2023. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h44 e vamos conferir as principais notícias de Brasília. 18 horas. Depois das explosões em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobra a regulamentação das redes sociais. O ministro também mandou um recado ao Congresso ao afirmar que é impossível conceder anistia aos acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Superior Tribunal de Justiça autorizou essa semana a importação de sementes e o cultivo de cânhamo industrial, uma variedade de cannabis para fins exclusivamente medicinais, farmacêuticos e industriais. Os ministros definiram que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve editar regras para regulamentar a compra e também o manejo das sementes em até 6 meses. O movimento dos atingidos por barragem, que mobiliza as vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco, manifestou indignação diante da absolvição de todos os réus da ação que julgava as responsabilidades criminais pela tragédia. O Ministério Público Federal também afirmou que vai contestar a decisão. A influencer Paula Gaia foi presa suspeita de ameaçar matar um advogado aqui em Manaus. A prisão foi comunicada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. E o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, tem os detalhes pra gente. Vamos aguardar ele. Boa noite mais uma vez, André Meirelles. Então, a gente sabe o motivo dessas ameaças da influencer contra o advogado? Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha, você que chega agora. Isso mesmo, essa influencer digital, a Crislane Paola de Oliveira Gaia, né? Foi preso, então, pela Polícia Civil aqui na capital amazonense. E essa é aquele caso da suspeita, né? De ameaçar de morte um advogado que não teve aí um nome divulgado. E o que acontece a partir de agora? De acordo com o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados aqui do Amazonas, a OAB, o advogado Alan Johnny, a vítima, que é então o advogado que foi ameaçado, comunicou essa ameaça de morte para a ordem ali, para a OAB. E desde então foi tomado, através ali do presidente, todos os procedimentos cabíveis para a defesa, claro, dessa vítima, que é o advogado que fez a defesa ali do ex-marido dela, né? Então, essa situação é a seguinte que acontece, né? Por que ela tá com raiva desse advogado? É isso que eu queria saber. Como? Ela tinha denunciado o ex-marido por agressões, né? Certo. Então, o ex-marido, para ficar livre dessas acusações, procurou um advogado, e o advogado conseguiu, então, com que tirasse essas acusações dele. Então, por causa desse motivo, ao invés ali da Crislane procurar novamente, fazer novas denúncias, fazer tudo dentro da lei, não, ela resolveu de fato ali fazer ameaças contra a vida desse advogado. Contra a vida desse advogado, né? Que foi contratado pelo ex-marido. Contratado pelo ex-marido. E também outras informações dizem que até mesmo alguns líderes de uma facção criminosa entraram em contato com esse advogado para fazer então essas denúncias de morte mesmo contra a vida dele. Quem vai explicar mais pra gente agora é o advogado Alan Johnny. A equipe de prerrogativas, a comissão de prerrogativas, junto com seus membros, entraram em campo no sentido de preservar o advogado e montar uma atuação em conjunto com as autoridades do Estado. O delegado Thomas Vasconcelos, que ficou à frente do cumprimento de mandado de prisão da mandante, que estava com esse plano de assassinar o advogado. O advogado pediu para que o seu nome ficasse preservado. Nós conseguimos desmantelar, junto com a Polícia Civil, esse plano e preservar a vida do advogado. O Ministério Público pediu a homologação da prisão em razão da legalidade da prisão, e a juíza determinou que ela fosse conduzida para a unidade prisional feminina. É uma prisão preventiva, não é prisão temporária. Ela ficará presa enquanto subsistirem as condições da segregação dela. 18 horas.
Tá, então, Karime Carlão, e olha só, ela foi presa por meio de um mandado de prisão preventiva. Essa prisão dela é preventiva, né? Que a gente fala que tem a prisão temporária, que só são 30 dias, tem a prisão preventiva que a pessoa fica ali enquanto acontece também essas investigações. Foi feito e cumprido aí pelo delegado da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, como, né, o Alan Johnny falou agora, pelo delegado Thomas Vasconcelos, né, que fez a prisão aí dessa influenciadora. Agora a gente tem mais um assunto aqui para falar, aquele assunto da Camila Barroso, né, que foi presa, suspeita de matar a babá Giovana Costa Martins, que tinha 20 anos. O que aconteceu? Na manhã de hoje, ela deixou a prisão, né, na manhã desta sexta-feira, que ela deixou a prisão quase 3 meses aí depois desse crime. A justiça concedeu a ela agora uma prisão domiciliar. Ela estava presa ali, tinha ido para a penitenciária e agora ela vai cumprir aí a pena em casa, né? Então, o que acontece? A suspeita, ela esteve inclusive acompanhada da advogada ali na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que é a SEAP, isso por volta de meio-dia e meia, onde passou ali pelos procedimentos cabíveis e dali ela foi liberada. E antes disso, a advogada, ela falou, né? E também a advogada de defesa da Camila falou com a imprensa e ela alegou ali que para pedir a soltura da acusada, ao entrar na justiça com o pedido dessa conversão de pena para o regime domiciliar, ela alegou que a suspeita teria que ficar presa em casa por conta aí que tem uma filha, né, menor de idade. Vamos acompanhar a fala da advogada. Com relação à defesa dela, nós não podemos ainda falar, eu no caso como advogada de defesa não posso falar muito ainda sobre a defesa porque o inquérito ainda não foi concluído. Então nós estamos ainda aguardando a conclusão do inquérito para na sequência falar da defesa dela. Como eu sempre falava com ela lá na cadeia, Camila, a gente vai falar da tua liberdade agora, da tua defesa a gente fala depois. Então agora com ela na rua a gente vai estar construindo para provar mais na frente que ela não é culpada. Ela é mãe de uma criança de 10 anos e ela tem o direito de responder numa prisão domiciliar. 18 horas. Olha, o que vai acontecer agora? A decisão estabelece que a Camila seja monitorada por meio de tornozeleira eletrônica e ela também está impedida, não pode deixar aqui a capital amazonense. Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Ok, André, 6h51 agora. 18 horas. Tribunal de Contas do Amazonas determinou que a SEDUC providencie concurso para professores. Então, Carlão, segundo o Ministério Público de Contas, que fez o pedido ao Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas tem realizado contratações temporárias de professores de forma recorrente, em clara contradição com a Constituição Federal, como explica a repórter Odineia Araújo. O Tribunal de Contas do Amazonas julgou procedente uma representação apresentada pelo Ministério Público de Contas do Estado contra a realização de contratações temporárias de professores de forma recorrente para a rede pública de ensino. De acordo com a ação, assinada pela Procuradora de Contas, Elisandra Monteiro, titular da 5ª Procuradoria, essas contratações feitas pela SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, vão contra a Constituição Federal, que determina que o emprego público depende de aprovação em concurso público. Temos observado que a Secretaria de Educação ela tem utilizado a contratação temporária como um expediente regular de recrutamento de professores, né? E os serviços prestados pelos professores constituem a atividade finalística da pasta. E por isso mesmo representa uma necessidade permanente, que não pode ser resolvida, suprida com a contratação temporária. E há também um evidente prejuízo, entendemos nós, na seleção de professores por meio do processo. Isso porque na avaliação da Procuradora de Contas, Elisandra Monteiro, a simples análise de currículos não garante que haverá um padrão de qualidade no ensino. Por essas razões que o Ministério Público de Contas, para fazer valer
A admissão efetiva de pessoal, que só se dá, segundo a Constituição Federal e Estadual, pelo concurso público, é que ingressamos com essa representação para fazer com que a administração pública, dentro de um prazo razoável, adote medidas e efetivamente as implemente para a deflagração de um concurso público para admissão efetiva de professores. O TCE aceitou o pedido do Ministério Público de Contas e determinou que a SEDUC providencie em 180 dias concurso público para professores. O último concurso da SEDUC aconteceu em 2018 e expirou em 17 de março de 2023. De acordo com a procuradora, de 2018 a 2024, passaram-se 6 anos sem a realização de concurso público, o que vem motivando a contratação de pessoal por processo seletivo simplificado. Caso a Secretaria de Educação não cumpra a decisão do TCE, haverá punições, de acordo com a Procuradora de Contas do Estado, Elissandra Monteiro. E o que acontece se a SEDUC não adotar essa determinação do TCE, que julgou procedente a representação do MPC, é o gestor tomar para si a responsabilidade de vir a sofrer a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento injustificado de uma determinação da Corte de Contas. A Procuradoria também solicitou, no prazo de 15 dias, informações sobre o total de vagas de professores atualmente existentes. A SEDUC explicou ao TCE que tem prorrogado as contratações temporárias dos processos seletivos de 2019 e 2020 em cumprimento à decisão judicial para suprir a carência de pessoal. O 18 Horas tentou falar com a SEDUC para saber o que a Secretaria tinha a dizer sobre a decisão do TCE, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte. Para 6 horas e 55 minutinhos em Manaus, e nós vamos conferir os detalhes do esporte no nosso giro esportivo. Karime, ontem, hein? Esse jogo, Carlão? Ontem foi difícil assistir. Falou que foi difícil de terminar de assistir o jogo. Foi desse jeito, Carlão? Inclusive, eu estava no local, num bar, onde a maioria das pessoas estavam viradas contra a televisão. Ninguém estava prestando mais atenção. Perdemos o interesse. Foi realmente um jogo difícil. O Brasil não passou do empate ontem numa partida na qual não apresentou com certeza um bom futebol. Karime, o Brasil não passou de um empate em 1-1 com a Venezuela, e o Vini perdeu aquele pênalti lá que todo mundo sabe, né? Ninguém acreditou exatamente, Pois até agora. Bom, a seleção assumiu aí a terceira posição da classificação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 com 15 pontos. Só que está a 5 pontos de distância da líder, que é a Argentina. E para não correr o risco, Dorival Júnior resolveu convocar hoje, de última hora, os laterais Alex Telles do Botafogo e o Dodô da Fiorentina para o último jogo do Brasil do ano. Pois é, eles vão entrar, Carlão, no lugar de Guilherme Arana e Wanderson. E essa partida é contra o Uruguai, tá? Na próxima terça-feira, dia 19, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Olha só, aqui no Amazonas, o time Craques do Futuro conquistou o título do Campeonato Amazonense Sub-12. Olha que legal. Ontem, no estádio Carlos Amite. O campeão invicto venceu o Amazonas nos pênaltis por 3-1, após empate em 0-0 no tempo normal. E claro, o goleiro JJ foi o herói da conquista ao defender 3 cobranças. Mix. Olha só, hein? No Brasil, mais de 1 milhão de famílias assumiram dívidas nos últimos anos. Estudo feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo aponta que 77% das famílias têm alguma dívida aí, como contas sem pagar e financiamento imobiliário, Karime. Todo mundo, tá vendo, Carlão? Não é só a gente, olha aí. Isso significa que 1,45 milhão de famílias a mais assumiram dívidas nos últimos 2 anos. Segundo essa pesquisa, 29% das famílias têm contas em atraso e 13% disseram que não têm condições ou perspectivas de quitar essas dívidas. Olha aí, a pesquisa ouviu 18 mil famílias em 27 capitais em julho. Mais da metade das famílias endividadas
em 52%. O total vivem nos estados do Sudeste, a maioria está lá. Olha aí, as capitais com maior quantidade de famílias endividadas são São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte e Fortaleza. Agora são 6h58 em Manaus e nós vamos agora conferir outros destaques desta sexta-feira. 18 horas. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou produção em massa de drones explosivos. O governador de Valência, na Espanha, pede desculpas e admite falhas depois das enchentes que mataram mais de 200 pessoas. Nos Estados Unidos, manifestantes invadem parlamento no estado da Geórgia contra acordo com a Rússia. A Polícia Federal vai intimar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, para novo depoimento. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, com a volta das chuvas na Amazônia, os pais devem se preocupar com o avanço dos casos de infecções respiratórias graves em crianças. Os casos do Amazonas estão em alta entre as crianças, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. A população como um todo deve sim manter aí a vacinação contra a Covid-19 e o influenza em dia. É a melhor forma de prevenir casos graves com sintomas. O recomendado é usar máscaras e evitar tossir ou espirrar perto de outras pessoas. Não custa lembrar que as síndromes respiratórias graves ainda matam. Este ano já foram registrados quase 10 mil óbitos no país. A maioria dos confirmados em laboratórios são casos de Covid-19. Portanto, é muito importante manter a vacinação em dia, principalmente das crianças e idosos. 18 horas. 7 em ponto, Karine, até segunda, né? Um beijo, Carlão. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Fim de semana. Você ouviu 18 horas.